E se os deuses pudessem caminhar entre nós? E se eles entrassem em conflito com os novos deuses? Esse é o dilema abordado em American Gods. A adoração a uma divindade acontece quando uma pessoa decide fazer alguma coisa. Se alguém, por exemplo, se arruma antes de sair, a mesma sem perceber está cultuando a alguma divindade da beleza ou do amor. Pessoas que se preparam para uma luta, por exemplo, estão de algum modo cultuando uma divindade voltada para a guerra. E é justamente esta perspectiva que é abordada na série. Acontece que, para alguma divindade ter poder, ela precisa ter fiéis. E tais fiéis são obtidos através de algum meio de culto. Pode ser uma seita, um grupo, a sociedade, um templo ou qualquer coisa semelhante, onde se tem a pessoa se unindo para determinada finalidade. E quanto mais fiéis uma divindade tem, mais poderosa ela se torna. Até aí, nada de novo. Mas o que American Gods tem de especial? Em algum momento da história, a humanidade passou a se distrair e parou de cultuar as suas antigas divindades. E elas, por isso, acabaram perdendo seu poder. A partir disso, começaram a surgir novas divindades, como a mídia, o algoritmo, a vigilância, a fábrica e por aí vai. Mas o que isso implica? As antigas divindades estavam relacionadas a princípios naturais, e elas que faziam a manutenção do cosmos para a natureza e os seres humanos estarem sempre em equilíbrio. Mas a partir do momento em que os novos deuses chegaram, a natureza passou a se desequilibrar, porque o ser humano se distraiu dos seus deveres para com a natureza e a mesma passou a ficar cada vez mais debilitada. E a partir disso, para não serem extintas e para de algum modo restaurarem o equilíbrio natural, os deuses antigos entraram em conflito com os novos deuses, em busca de novos fiéis. Mas como obter novos adoradores em um mundo praticamente ateu? Com um semideus, é claro. Um semideus é um filho de uma divindade com um ser humano, e tais seres são como uma ponte entre o mundo divino e o mundo mortal. Eles possuem habilidades sobre-humanas, são capazes de ver para além do mundo físico e têm um talento natural para mostrar às pessoas comuns como as divindades influenciam no mundo humano, através de suas habilidades. A série aborda os deuses americanos e por isso fala de quase todas as culturas, porque na América existem pessoas de praticamente todos os povos. Os antigos deuses passaram a ser adorados quando a humanidade percebeu determinados padrões exercidos na natureza. E ao tentar imitar aqueles padrões, a mesma passou a ter certo controle sobre o objeto de culto. Os deuses mais antigos, por exemplo, estão voltados para a fertilidade, a agricultura, aos animais, como os deuses egípcios, por exemplo. E para a mesma ser abençoada por tais divindades, ela precisava cultuá-las, ou seja, dar atenção e de algum modo tentar reproduzir o efeito imitando a natureza, ou seja, a divindade adorada. Para ter mais alimentos, passaram a plantar as sementes, que antes a própria natureza fazia, e assim passaram a domesticar as plantas, ou seja, um dom divino. Mas o que acontece quando tal efeito é gerado de uma forma intuitiva e não com a atenção e a devoção necessária? É gerado o desequilíbrio. Peguemos o Brasil, por exemplo. No Brasil, costuma-se festejar, e o festejo aqui também é uma forma de culto. Datas baseadas em calendários e cronogramas que servem apenas para o hemisfério norte. E isso de algum modo gera uma falta de equilíbrio entre as forças naturais e a nossa psique. A Páscoa é uma celebração da primavera, um festejo realizado para celebrar a passagem da morte, inverno, para a vida, primavera. Em termos naturais, isso significa que a terra, que antes estava infértil devido ao frio e o excesso de chuva, deixou de estar infértil e passou a estar fértil novamente. No hemisfério norte, os cultos de lá erigiam deuses e mitos que falavam sobre isso. A Perséfone, semente, que sai do reino de Hades, a terra, e gera uma nova vida. Ou a deusa Ostara, que abençoa os seres humanos com a fartura, frutos e fertilidade, mas que atualmente foi substituída pela Igreja Ortodoxa Romana pelo culto ao renascimento de Cristo. Mas no Brasil tal celebração é realizada em abril, que simbolicamente cumpre o calendário do hemisfério norte, porque aqui não é primavera, e sim outono. E o outono, segundo as celebrações antigas, é um período de resguardo para prestar lembrança aos espíritos dos ancestrais, pois é quando se passa a olhar para o reino da morte, ou seja, da infertilidade, coisa que ironicamente por aqui é feito justamente na primavera com o Halloween, novamente cumprindo o calendário do hemisfério norte. Natal, por exemplo, é uma data que é celebrada no inverno no hemisfério norte, porque é quando nos recolhemos para festejar com a família devido ao frio. No Brasil, é celebrado no verão. Ou seja, os ciclos de consagração do hemisfério sul foram completamente substituídos por símbolos de propagandas
que não fazem o menor sentido cultural e não estão de nenhum modo relacionadas às crenças dos povos que habitam essas terras, devido à total desconexão do povo com a própria natureza. E devido a isso, a floresta, baseado em tudo que foi dito aqui, uma entidade, está morrendo para fins de exploração. Rios secando, os mares sendo poluídos, as terras ficando inférteis, o ar sendo poluído e até a chuva perdeu seu padrão. As entidades naturais perderam o controle porque quem devia estar a orientando e seguindo em harmonia com ela estão completamente perdidos, seguindo propagandas, e é exatamente por isso que os deuses antigos na série compraram essa luta, para tentar de algum modo chamar a atenção dos seus fiéis que os cultuam, mas só se esqueceram disso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.